Olá, aqui Charlie Normandel apresentando mais um desafio do Cavaleiro, hoje chegando ao final da nossa longa trajetória, que começou lá na primeira associação do Cavaleiro com o Trevo. Hoje, então, chegamos na derradeira associação do Cavaleiro com a Cruz, a carta número 1 do baralho Petit Lenormand, a carta que abre o baralho, e a carta número 36 do baralho Petit Lenormand, a carta que encerra o baralho, né, o Cavaleiro e a Cruz. E como fizemos em praticamente todos os vídeos, começamos sempre analisando o naipe, depois a polaridade, o emblema e, por fim, fazemos as associações. Então vamos lá. O cavaleiro corresponde ao 9 de copas, enquanto carta da família de copas, carta que pertence a esse naipe, é uma carta que trata também da segurança, das emoções, dos sentimentos, do nosso mundo íntimo, das relações pessoais e interpessoais, principalmente da relação com as pessoas com as quais nos afinamos, com as quais temos principalmente afinidade espiritual. E a carta, a cruz, corresponde aos 6 de paus no baralho tradicional. E o naipe de paus, por sua vez, dá conta dos pequenos e dos grandes desafios da vida. É o naipe que reúne as cartas mais negativas do baralho, mas não podemos esquecer que essas cartas representam, né, um grande conjunto de elementos da vida de cada um. Não é as cartas que determinam o nosso destino, não é porque as cartas se organizaram de uma determinada maneira e nos trouxeram uma mensagem que aquilo vai acontecer daquele jeito, porque as cartas dizem assim, não, né, as cartas apenas espelham, né, o nosso mundo íntimo e o mundo exterior, as relações que nós estamos vivendo, as forças que estão influenciando na nossa vida naquele momento. As cartas espelham isso. E como a gente vive num plano existencial ainda marcado pela dor, pelas dificuldades, pelos desafios, o naipe de paus traz aquelas cartas, talvez as que sejam mais importantes para o nosso entendimento, porque elas realmente nos desafiam a melhorar, a crescer, a avançar, a ir além, a reforçar a nossa fé, a ter mais esperança, a perseverar, a cultivar otimismo e por aí vai. Então, nessa configuração, inclusive, né, eu veria como nós somos afetados pelos desafios que enfrentamos, né, nessa configuração copas mais paus. Analisado o naipe, nós partimos para a polaridade. O cavaleiro traz uma polaridade neutro-positiva. A cruz traz uma polaridade negativa. No Petit Lenormand, nós sempre lemos as cartas da esquerda para a direita, mas as cartas são descritas da direita para a esquerda. Então, nós sempre vamos conferir uma atenção especial ao descrevermos uma determinada carta. Nós vamos conferir uma atenção especial para a carta que está à sua direita, porque é ela que a descreve. Tá? Então, aqui eu veria algo que vem numa polaridade neutra, positiva, é algo que vem vindo bem, mas acontece algo e não dá muito certo, né? Não termina bem ou não termina como nós gostaríamos que terminasse, não sai como planejado. Né? O emblema das cartas. O cavaleiro trata de uma mensagem, uma notícia, um recado, um comunicado, algo relativo à comunicação. É uma das cartas que encarna esse princípio da comunicação. Além disso, pode fazer referência a um movimento, à intensidade de alguma coisa, um dinamismo qualquer.
pode ser um veículo, pode ser uma pessoa e por aí vai. O emblema da cruz, por sua vez, ela vai falar das coisas que são difíceis, que são desafiadoras, que são pesadas, vai falar das dores, dos sofrimentos, dos suplícios, né? É um símbolo religioso para o cristianismo, né? Então fala também da fé, da religiosidade, como nós usamos a nossa fé para superar as dificuldades da vida, né? Então é um símbolo muito interessante, né? Para os romanos, né, ele era um instrumento de suplício e de martírio. Era a pena de morte que eles impunham aos criminosos. E foi a pena imposta a Jesus, por ser considerado alguém que era uma ameaça para o Império Romano, né? E era a principal acusação que os fariseus apresentaram a Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia na época, né? E, e eles levaram Jesus a Pôncio Pilatos com essa acusação, né? Que ele estava se apresentando como o rei dos judeus, né? Ele havia entrado em Jerusalém sendo recebido como o rei dos judeus, o Messias tão esperado, né? E é sob essa acusação que ele sofre a pena máxima para os romanos, que era o suplício na cruz, né? Então é um símbolo que carrega consigo muita dor, muito sofrimento, mas que traz também uma aprendizagem, que traz um crescimento, que traz algo melhor, porque depois da morte na cruz vem a ressurreição, vem a libertação do sofrimento, vem a ascensão, vem a glória, né, no seio de Deus. Então, a cruz traz consigo essas contradições, né? Quem utiliza ela mais pelo sistema brasileiro, a tradição brasileira, apresenta a cruz como vitória. E não há contradição nesse sentido para quem segue mais a tradição europeia, né? Porque a cruz traz essa ambiguidade. Ela é um sofrimento, uma dor, mas ela também é uma libertação, também é uma conquista, também é uma vitória. Então não há contradição, né? E todas as cartas do Petit Lenormand, algumas mais, outras menos, mas todas encerram algum grau de ambiguidade, porque é da natureza dessas cartas, né? E porque é da natureza da nossa vida. Se as cartas espelham a nossa vida, elas não podem ser diferentes. Aí a necessidade de fazermos a leitura com maior nível e grau de segurança, de domínio, de entendimento sobre essas cartas que pudermos ter, né? Quanto mais conhecimento sobre elas tivermos, melhor vai ser nossa leitura. Então, tendo explorado o naipe, a polaridade e os emblemas, começamos a fazer então as combinações, né? Aqui seguindo, né, a direção do emblema, nós vemos um movimento em direção à cruz. Então é algo doloroso que está chegando, é uma notícia talvez que vai nos abalar, nos vai deixar cabisbaixo, nos vai entristecer, né? Pode ser também uma mensagem religiosa, né? Não precisa ser só carregada de dor, de sofrimento, não, pode ser uma mensagem religiosa, né? Pode ser até alguém lá dentro da instituição religiosa que tem a tarefa de fazer algum comunicado, de entrar em contato com os demais membros da igreja ou do grupo religioso, né, alguém que é responsável por essa parte, né? Então está trazendo um comunicado, né? Pode ser também uma iniciativa de fé, uma missão religiosa, uma missão espiritual que começa a se desenrolar.
pode ser uma meta espiritual que queremos atingir, um movimento religioso, um momento, uma fase de provação. Enquanto pessoa, pode ser uma pessoa muito religiosa, né, uma pessoa que encara com muita seriedade a sua fé, é um religioso. Pode ser também um padre, um pastor, um pai de santo, qualquer pessoa que desempenhe uma função de liderança dentro de um grupo religioso. Né? Uh, Pode ser o cavaleiro pode ser um veículo também, então pode ser um carro da igreja, um carro pertencente a uma determinada instituição religiosa, um veículo que traga o emblema daquela instituição, né? Pode ser uma atividade religiosa e por aí vai, né? Então são muitas as associações que podemos fazer. Alterando a posição das cartas, altera-se também a lateralidade. Agora nós temos o cavaleiro caracterizando a cruz. Aqui poderíamos ver, né, provações muito intensas, né, porque o cavaleiro também intensifica a carta que está à sua esquerda, então provações muito intensas. Mas pode ser também, aí se a gente aplica mais a lei da direção, ó, pode ser provações que estão chegando ao fim. Se aqui eu li antes, né, o início de provações, aqui eu posso ler o fim delas. Né, as provações estão terminando, eu venci elas, eu passei por elas, vem uma nova fase por aí. Né. Pode ser alguém que carrega um fardo, né, o peso, né, ali das provações e por aí vai. Se nós mudamos a posição das cartas, nessa configuração aqui se aplica o princípio da gravidade. Temos a cruz dominando o cavaleiro. E nós temos uma polaridade negativa que se sobrepõe a uma polaridade neutro positiva. Então, não é uma configuração muito boa, né? Está fazendo referência ao cavaleiro, enquanto a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos, pode ser uma pessoa que está sofrendo muito, que carrega uma dor consigo, uma pessoa triste, melancólica, uma pessoa que se sente culpada por alguma coisa, que tem arrependimento, que esteja sendo consumida pelo remorso, uma pessoa um tanto mórbida, né? Mas também pode fazer referência a uma pessoa que é dominada pela espiritualidade. Né? Jesus tem uma fala muito interessante que ele recomenda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Eu sempre interpreto essa sentença evangélica, essa perícope, nessa partezinha do Evangelho, como sendo a priorização das coisas espirituais sobre as coisas materiais. Então seria essa configuração das cartas, né? Alguém que é dominado pela sua fé, alguém que tem como prioridade a vida espiritual sobre a vida material. Então nós temos nesse sentido aqui. Então tudo depende também da configuração das cartas, do contexto da leitura, para quem a gente está lendo, que tipo de leitura a gente está fazendo. São essas coisas que vão determinar a forma como nós vamos ler as cartas, porque as combinações são múltiplas, né? são indefinidas, não tem como estabelecer um número X para as combinações que podem ser feitas. Então, como sabemos que combinação fazer durante uma leitura? O que vai determinar justamente o contexto das cartas, as cartas que estão em volta, a aplicação de todas aquelas técnicas para se ler a mesa real, né, a lei da distância, a lei das direções, o princípio da lateralidade, da gravidade e por aí vai, mas também o contexto da leitura. A gente está fazendo uma leitura específica de algum tema,
Se eu estou fazendo uma leitura mais voltada para a vida material, né, aqui vai ser mais preocupações, sofrimento com as provações, talvez as carências que a pessoa esteja enfrentando. Mas se eu estiver fazendo uma leitura mais no sentido psicológico, pode ser sim um arrependimento, um remorso. Se eu estiver fazendo uma leitura mais no sentido espiritual, pode ser um homem extremamente influenciado para a sua fé, que vive a sua fé. Isso é que está no seu pensamento, né? Então, a leitura das cartas dependem de muitos fatores. Poderia ainda ser uma pessoa compassiva, né? Uma pessoa que tem compaixão das outras, até conduzida pela fé. Se nós invertemos a posição das cartas, inverte-se a gravidade delas, agora é o cavaleiro que está fazendo valer o seu peso sobre a cruz. Então, uma carta, a polaridade, agora vale a neutropositividade desta carta sobre a negatividade da outra. Então, nós temos aqui uma vitória sobre as provações. A pessoa está enfrentando situações difíceis, mas está vencendo. E vai vencer, se não venceu, ainda vai vencer. Né? Pode ser o poder da fé, pode ser um avanço no caminho através da fé. A pessoa está enfrentando todas as dificuldades, tu olha para ela, nem sabe como ela está de pé ainda, mas ela avança porque ela tem fé. E ela acredita que ela vai vencer, né? Ela acredita em si, ela acredita em Deus e ela vai conseguir. Então, isso pode ser mostrado por essa configuração de cartas. Aqui, Charlie Normandel, hoje apresentando a última etapa do desafio do cavaleiro, o cavaleiro mais a cruz. Fizemos um exercício de associações. Eu quero congratulá-lo, congratulá-la, se você chegou até aqui, porque isso demonstra persistência, demonstra compromisso, demonstra responsabilidade, demonstra comprometimento com a sua aprendizagem do Petit Lenormand. E isso demonstra também o quanto você já avançou nesse caminho, quanto irá avançar, porque é alguém que realmente deseja aprender mais, explorar mais o sentido dessas cartas, os potenciais que essas cartas têm. Essas cartas ainda têm muitos mistérios a serem a revelar, né? Elas encerram um potencial muito grande dentro de si. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando nesses mistérios, vai explorando esses potenciais. Charlie Normandel, né, gratidão por me acompanhar até aqui, a sua assistência, o seu amparo, a sua companhia é responsável, né, para que eu tenha cumprido também esse desafio do cavaleiro e para que eu possa propor novos desafios. Provavelmente o desafio seguinte será o do trevo. Vamos fazer o mesmo que fizemos com a carta do cavaleiro, né? Combinar o trevo com todas as cartas do Petit Lenormand. Mas me deem um tempo, eu vou me organizar e em breve a gente vê melhor como vai fazer isso. Um forte abraço, sucesso para você, até mais.